Queridos, é bom estar aqui com você nessa reflexão de quarta-feira, uma breve reflexão acerca do texto que está no livro de Salmos, no capítulo 46. Mas antes de ler, eu quero lembrar os momentos que você tem vivido, momentos extremamente diferentes daquilo que nós já vivemos até hoje. Um tempo de insegurança para muitos, né? Um tempo de dúvidas para muitos, porque o que acontece hoje é uma coisa que não tem paralelo na nossa história recente, né? É um mal que aperta, que incomoda todos, que deixa todos apreensivos, né? E deixa uma grande interrogação. Muitos pensam que seja um juízo, que seja o final do mundo, que seja isso ou que seja aquilo. Muitos levantam várias teses, né? Mas o fato que eu gosto de me ater sempre, e queria que você prestasse bastante atenção nisso, um dado que eu gosto de me ater sempre é na palavra do Senhor Jesus, quando ele vai dizer: Senhor Deus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo, ele traz essas questões todas. No mundo tem aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a palavra também vai dizer que as coisas, a tendência das coisas são piorarem. À medida que vai se aproximando do fim, as coisas vão piorando. Entretanto, nós não somos desse mundo e a nossa confiança não está na segurança desse mundo. A nossa confiança está naquilo que o Pai nos garante, né? É Ele que cuida de nós, é Ele que nos guarda. É importante que eu e você tenhamos serenidade de saber onde está pautada a nossa confiança. E o texto que nós vamos ler vai trazer algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar e aponta para o versículo de número 10, que é: aquietai-vos. Num primeiro momento, aquietai-vos. E num segundo momento ele vai dizer: e sabei que eu sou Deus. É nesse contexto que eu quero conversar um pouco com você nessa tarde, noite. Eu vou ler o texto e em seguida vamos orar pedindo a graça de Deus para que a gente retire dele algum ensinamento. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros a fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vamos orar? Pai, ser conosco nessa reflexão agora da tarde, nessa reflexão dessa quarta-feira, Deus Santo, quarta-feira, dia 15. Nos abençoe, Senhor, nessa reflexão, nessa meditação. Ajuda-nos, ó Pai, a aquietar o nosso coração. Clamo a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto é o primeiro de um grupo de 3 poemas que tem um tema comum. Deus é exaltado e adorado por ter conduzido seu povo através de uma grande crise militar que ameaçava tornar-se uma calamidade nacional. Ocasião motivadora incerta. O contexto desse salmo, embora seja incerto, ele aponte para 2 Crônicas 18, 2 Crônicas 20, a partir do verso 1 e 28, que vai falar do rei Ezequias e de uma investida do reino assírio que sitiou a cidade, e de 2 Reis
que é o mesmo texto, que é o mesmo contexto, relata mesmo fato histórico, 2 Reis 18 e 19, né? E era uma situação de total, não havia solução, não havia socorro fora de Deus para o povo, não havia solução na mão do povo. E aí você pode dizer, né? Aquietai-vos, né? O que é uma pessoa inquieta? O inquieto é uma pessoa agitada, desassossegada, sem paz de espírito, sem repouso, ou seja, não consegue dormir direito, é uma pessoa nervosa. Essa pessoa vive assim, pois não consegue lidar com os problemas da vida. Lembrando que a vida tem aflições, tem problemas, tem tribulações. E ela não consegue lidar com os problemas da vida. Porém, eu quero destacar com você aqui algumas coisas. Alguns problemas na vida nós temos capacidade de resolver. Outros problemas podem ser resolvidos por amigos ou por pessoas especializadas. Outros problemas somente Deus resolve. É sobre esse tipo que eu quero compartilhar com você. Tem coisas na sua vida que você pode fazer. Você pode trabalhar, você pode se aplicar nos estudos, você pode se aplicar, se esforçar para cuidar da sua família, da sua casa, construir uma casa segura, preparar uma estrutura toda bem segura para você cuidar da sua família. Só que tem coisas que fogem ao nosso controle. O que o mundo está vivendo hoje? É uma coisa que está no controle daqueles que estão no mundo? Eles estão tomando algumas providências, mas é algo nesse momento que não tem uma solução do homem, necessariamente nesse momento. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo afligidas, né? E não tem muito o que fazer, estão só tangenciando o problema e tentando mitigar as dificuldades. Porém, é desses problemas que eu quero compartilhar com você. Daquilo que somente Deus faz. Daquilo que é da alçada de Deus. Primeira coisa que devemos fazer é nos acalmar. Não se desespere. Desespero significa ausência de espero, de esperança. Se você perder a esperança, no domingo eu falei sobre a esperança, da tribulação que produz experiência e que vai apontar para a esperança, vai apontar para um contexto histórico que te traz paz. É um exercício que vai trazer um histórico para você que vai te dar paz e segurança. Mas, especificamente, esse texto, ele vai falar o seguinte: aquietais. Você pode dizer, pastor, não é simples aquietar diante das circunstâncias, diante desses fatos que aí estão. Porque o quadro que o salmista vai dizer era um quadro catastrófico, um quadro negro. Olha o que o salmista vai dizer. Verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa que eu e você pode resolver, né? Ele está falando de algo sem precedente. Ele não consegue conter, ele não consegue resolver aquelas questões. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando de coisa que foge a nosso controle, que não dá para você. Não cabe na nossa agenda resolvermos. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Mares aqui vai apontar, montes aponta para nações. Biblicamente, monte aponta para nações. E mares apontam sempre para uma humanidade iníqua. Ele fala de um contexto que o mundo está transtornado. A iniquidade no meio do povo e os montes, as nações estão todas abaladas, né? Lembrando que tem coisas que você pode fazer e tem coisas que não podemos fazer. Porém, ele vai dizer que a gente deve se aquietar. Eu lembro que no capítulo 6 do livro de Josué, quando o povo estava ali diante da muralha de Jericó, uma das coisas que Deus faz
no versículo de número 10, dá algumas orientações, né? Josué em Jericó, fiquem calados, nenhum sussurro, somente andem. Não gritarei, verso 10, não gritarei, nem fareis ouvir a vossa voz, nem saia som algum da vossa boca. Em tempo de agitação, de confronto, de guerra, todos nós queremos fazer alguma coisa. Correr, agitar, e fazer, e dar solução, e se armar, e questionar, e bota a culpa nos políticos, e bota a culpa num outro país, numa outra etnia, numa outra nação. Mas o que o texto vai dizer diante dessa situação tão aguda que o salmista vai falar é que aquiete, se assossegue. É importante que a gente pare para ouvir, é importante que a gente pare para entender a situação. É importante que a gente pare e compreenda que isso não está no nosso controle. Não depende nem de mim e nem de você. Porém, esse salmo é um salmo que já começa confiante, né? O primeiro verso ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista ele começa muito confiante, ele já sabe onde está. Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele reconhece as tribulações, mas sabe que o socorro e o refúgio está no Senhor. Você tem sabido disso? Quem é o seu refúgio? Quem é o seu socorro? Você tem pensado nisso ou você está preocupado em dar uma solução sua, né? De repente, se enclausurar totalmente. Temos que nos resguardar, sim. Mas esse vírus é tão ínfimo, tão... Você vai cumprir todos os teus cuidados, todos os aparatos, mas em última instância, e é importante que você saiba muito bem disso, em última análise, em última instância, quem te livra disso? Somente Deus. Só Ele que pode nos livrar. Só Ele que nos guarda disso. E o texto vai dizer, aquietai-vos, e não só aquietai-vos, né? Ele vai dizer, aquietai-vos e sabei. O que sabemos? O que você tem sabido acerca de Deus? O que você tem guardado acerca do Altíssimo? Quais são as suas convicções acerca do Altíssimo? O salmista, salmo dos filhos de Corá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele sabe quem é o socorro dele na tribulação. Ele sabe quem é aquele lastro, aquela firmeza que ele tem na tribulação. Ele vai apontar que o mundo está de ponta cabeça, mas ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Socorro bem presente na tribulação. No verso 4 ele vai apontando para a Nova Jerusalém, lá a cidade santa do Senhor. Ele vai falar o seguinte, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O salmista está olhando para aquilo que vem da parte de Deus, para o cuidado de Deus, que há um rio, aquela água fresca e doce, e que traz vida, que traz refrigério, né? Que traz alimento, que vem cheia de vida e de esperança, que vem da parte de Deus, da cidade de Deus. É isso que refrigera a minha alma e a sua alma. O Senhor dos Exércitos, verso 7, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual tem sido o seu refúgio nesse tempo de questionamentos? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente precisa botar nossa confiança em Deus. Pastor, você está falando que é só o sobrenatural? É o sobrenatural de Deus sempre, em todas as coisas. Você vai fazer o que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. A gente pode usar álcool em gel, a gente pode, quem pode ficar em casa, vai ficar em casa, quando for necessário vai ter que comprar alguma coisa, mas é tempo de clamar. O livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 20, vai dizer que Ezequias, diante daquilo, ele procurou o Senhor e orou ao Senhor, Senhor, estou com medo, eu não posso fazer nada diante disso. E em 2 Reis 20,
Ele manda falar o profeta, o homem de Deus, Isaías ora e fala o seguinte: olha, vocês não vão lutar essa batalha. Deus é com vocês. A gente tem que recorrer a quem a gente pode recorrer. O Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora o verso que eu destaquei, ele vai falar: aquietai-vos e sabei. Sabemos. João, na sua segunda epístola, ele vai falar, diante de lutas que estavam acontecendo ali, ele vai falar: filhinhos, sabemos, sabemos, sabemos. O que sabemos? Onde está pautada a sua fé? Onde está pautado aquilo em que você crê? O apóstolo Paulo vai dizer: mas eu bem sei em quem tem crido, e que é poderoso, é forte para guardar o meu tesouro até aquele dia. Filho, a nossa fé não é uma fé de coisas que fazemos, não é uma fé das nossas ações. E isso é uma coisa que tem confundido muitas pessoas, né? Não é o que fazemos, é quem somos, no que cremos. Nós cremos no Filho de Deus, nós cremos na obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário, que é uma fé salvadora e uma fé sustentadora. E o apóstolo Paulo vai dizer que, olha, se a nossa esperança fosse só nessas coisas aqui, seremos os mais infelizes de todos os homens. Deus nos garante uma vida aqui de paz, independente das circunstâncias, mas Ele nos promete uma vida prazerosa lá na Nova Jerusalém, onde o rio que corre lá do meio do trono de Deus e nos alcança, trazendo refrigério. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O meu refúgio é o Senhor. A minha confiança é o Senhor. Eu posso fazer algumas coisas. Posso pedir ajuda para algumas pessoas fazerem por mim, amigos, parentes. Posso buscar pessoas especializadas para tratar de coisas. Mas esse salmo aqui fala de algo sobrenatural. Fala de algo que somente Deus pode fazer. Só Ele pode fazer. Só Ele consegue reverter. E a minha confiança, a sua confiança precisa estar pautada e alicerçada no Senhor Deus. O contexto aqui é um contexto que foge ao controle da nação de Judá, do povo de Judá. O contexto que estamos vivendo foge ao meu e ao seu controle. E aí eu lembro a você, quem livrava você ou quem pôde livrar você do mosquito da dengue, da zika e de tantos outros males, ou da bala perdida? Quem livra você da bala perdida? Quem tem a sua vida guardada? É o Deus eterno. É o Deus eterno. O Deus que te guarda, o Deus que te firma, o Deus que te fortalece. Eu bem sei em quem tem crido. Ele vai dizer: aquietai-vos e sabei. Eu posso dizer para você nessa hora: para você saber, você precisa aquietar, parar. O poeta vai dizer que, acredito que é do grupo Logos: estou preocupado com você, que em meio a tanto vive assim, sem ter ao menos tempo para agradecer, ou mesmo só pensar no Criador que é Deus, né? E ele vai dizer em outro momento que o pessoal está correndo de um lado para o outro. Vou cantar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor Deus, Ele quer que o teu coração se aquiete nessa hora. Aquiete e saiba. Saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Nações se abalam, reinos caem por terra, homens se desesperam, mas e a sua confiança? Está em quem? Em reinos, em nações, em governos? A minha confiança está no Senhor. A confiança do salmista é o Senhor. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual tem sido o seu refúgio? O seu refúgio é meramente a sua casa? O seu refúgio é meramente um país com algumas seguranças? Ou o seu refúgio está no Senhor? A minha confiança está no Senhor. O salmista, ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra de Deus vai dizer que nós não somos vitoriosos, que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e nos salvou. Aquiete, querido. Aquiete. Faça aquilo que você pode fazer. E aquilo que você não pode fazer, descanse em Deus.
O mundo ele se transtorna, o mundo ele se agita. Mas a nossa paz, ela vai além das circunstâncias. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Se você crê em Deus, você crê em Jesus Cristo. Se crê no Deus trino e uno, que te sustenta e que te guarda. Eu vou orar agora para que o teu coração esteja em paz. Para que diante dessas situações, que você possa fazer aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer, que você serene, que você aquiete e coloque na mão daquele que pode resolver. Quem que livra o Naldo de uma enfermidade quanto essa? Quem livrou a Tainara? Quem pode nos livrar? Quem pode dar a palavra final no que tange a nossa vida, nesse tempo? E dizer quando será o nosso tempo? É Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, eis a tua igreja, eis o teu povo. O Senhor conhece, ó Pai, a aflição do nosso coração, os nossos medos, as nossas inquietudes, Deus. O mundo está abalado, ó Pai, os seus fundamentos estão abalados, Deus Santo. Só que o salmista vai dizer, ó Pai, nesse Salmo de número 46, que devemos nos aquietar e saber quem é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus no céu e Deus na terra. Que possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Deus seja louvado. Deus seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.